Olá! Hoje o assunto do mundo político é a economia, neste momento em que o quadro da pandemia se agrava no país. Eu vou conversar com o doutor em economia, Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. Marcos, muito obrigada por atender a TV Assembleia. Obrigado pelo espaço. Marcos, a segunda onda da pandemia do coronavírus está bem mais severa, não é, do que a primeira. Nós tivemos um fevereiro terrível, estamos entrando março na mesma toada, ou pior, os prognósticos são ruins. Como é que isso impacta a economia, levando em consideração que existia, assim, pelo menos no senso comum, uma expectativa que no próximo ano, no segundo ano da pandemia, nós teríamos uma outra situação. E como é que isso afeta a economia do país? Bom, afeta diretamente. Hoje, o fator principal, jogando para baixo o funcionamento da economia, é a falta de vacinação. E a falta de vacinação decorre da desorganização do governo, em especial do governo federal, que deveria comandar o processo, para providenciar a compra de vacinas. A gente sabe que o Brasil tem expertise para vacinar, tem tradição de campanha de vacinação, ainda que essa seja mais difícil, porque você não pode deixar as pessoas na fila, tem que fazer uma vacinação mais espaçada, mas o real entrave é a falta de disponibilidade de vacinas. Isso decorre da falta de providências para adquirir vacinas ao longo do ano passado. E mais do que isso, né, de uma postura do governo, em vez de coordenar as ações para a saída da crise sanitária, buscando vacinas, buscando estimular o comportamento adequado de não aglomeração, uso de máscara, faz tudo ao contrário, né? Então, a gente pode falar, sem exagero, uma verdadeira sabotagem por parte do presidente da República das medidas para minorar o efeito da pandemia. E aí, o custo em termos de morte, em termos de queda de atividade econômica, está chegando agora, né? Esse episódio recente, né, do conflito, quer dizer, mais um conflito público entre governadores e o presidente, que são, não é, representantes dos entes federados, né, é um adicional aí a essas medidas, digamos, como você disse, desencontradas ou não centralizadas no governo, é um condimento a mais? Olha, é a continuação, por um lado, da estratégia do presidente da República de governar criando conflito, né? Eu costumo dizer que a gente perdeu com a pandemia uma grande oportunidade de unir o país, né? Afinal de contas, a pandemia atingiu a todos, atingiu, obviamente, aos mais pobres, mas atingiu a todos. Seria um momento de um líder consciente chamar a nação e dizer: nós temos um inimigo comum, precisamos nos unir para combater esse inimigo comum, com medidas sanitárias, com medidas preventivas, com vacinação e com medidas de minorar o sacrifício econômico de todos. Não foi essa a atitude adotada pelo presidente da República, foi uma atitude de criar confronto, criar mais polarização, criar mais confusão, o que nos jogou numa situação bastante difícil. Da parte dos governadores, houve muito erro também, porque os governadores aproveitaram a pandemia para pendurar parte das suas contas no governo federal. No ano passado, houve uma pressão muito grande dos governadores sobre o governo federal por ajuda, e uma ajuda que ultrapassou em muito a necessidade financeira para lidar com a pandemia no ano passado. Para você ter uma ideia, estados e municípios, ao final do ano, tinham aumentado o dinheiro em caixa em 50 bilhões de reais, por conta da ajuda excessiva que receberam do governo federal e de dívidas que têm com o governo federal que não pagaram. Então, tiveram também um comportamento oportunista de aproveitar a crise para jogar a conta nas costas do governo federal, que, na verdade, é jogar a conta nas costas do contribuinte, que vai acabar pagando isso mais cedo ou mais tarde. Esse episódio recente foi mais uma tentativa do presidente da República
de criar conflito, criar tensão, em vez de organizar para tentar buscar a solução, mas os governadores, por sua vez, também insistem na sua estratégia de buscar mais dinheiro federal. A PEC, que está em discussão no Congresso agora, esses dias, para liberar o auxílio emergencial, já está sendo falado de incluir também mais uma ajuda federal aos estados, o que não me parece apropriado. Mais apropriado seria decisões de política sanitária no sentido de melhorar o combate à pandemia e não simplesmente colocar mais dinheiro quando a situação fiscal, a situação do governo já está bastante delicada. Uhum. Faltou aí nessa questão dos governadores, só para clarear aí essa questão, porque os governadores criticaram muito o presidente quando ele publicou o que foi repassado aos estados no ano, considerando o conjunto de transferências que são feitas e não só os recursos que foram destinados por conta da pandemia, não é? Então, houve também uma questão de, digamos, transparência nessa argumentação? Sem dúvida. Houve manipulação dos dados pelo presidente da República e pela sua equipe de comunicação. Os governadores reagiram, mas, ao reagir, também não contaram a história completa, no sentido de dizer que, efetivamente, houve grande ajuda extraordinária, além dos repasses tradicionais, legais e constitucionais de recursos. Uma ajuda aprovada no Congresso, não é? No ano passado. Aprovada no Congresso. No governo Temer, você participou da criação do teto de gastos, não é? Que foi incluído na Constituição. Agora discute-se o estímulo à economia e a saída para os vulneráveis. O teto de gastos ganhou holofotes como um pano de fundo aí dessa discussão, porque há sempre argumentos e propostas que podem levar ao rompimento do teto de gastos. Eu queria ouvir a sua opinião, não é? Dessa discussão, como é que você vê a possibilidade de uma saída, não é? Tem aí uma urgência, uma discussão sobre a urgência do auxílio emergencial e a preocupação com esse rompimento do teto de gastos. Como é que é a sua visão dessa situação? Vamos ver a história completa, né? Qual é a situação que nós estamos vivendo? Nós temos uma pandemia que está matando gente e empobrecendo o país na medida em que dificulta a atividade econômica. Então, as pessoas estão morrendo, estão perdendo emprego, estão perdendo renda. A sociedade brasileira está ficando mais pobre. A saída seria, rapidamente, acelerar a vacinação para a gente escapar dessa armadilha. Você vê o caso dos Estados Unidos, por exemplo, teve também uma condição política desastrada, mas não deixou de comprar vacinas e as vacinas estão sendo aplicadas e os casos de internação e de morte estão caindo fortemente por lá. A normalização da economia virá mais cedo. Nós aqui estamos engasgados nessa situação. Então, temos uma doença que está empobrecendo o país. Na hora que empobrece o país, vem um clamor político por ajuda do governo às pessoas que estão empobrecendo. E as empresas e uma série de outros socorros do governo federal. Mas agora o governo federal não fabrica dinheiro do nada. O governo federal é sustentado pela sociedade que está empobrecendo. Então, nós vamos ficar num ciclo vicioso, né? A doença nos empobrece, o governo socorre as pessoas em pior situação, para socorrer as pessoas em pior situação, o governo se endivida mais, a sociedade mais pobre tem que pagar essa dívida, a gente empobrece ainda mais, a atividade econômica sofre muito pelo aumento da dívida, por vários motivos, né? A taxa de juros sobe, o câmbio se desvaloriza, na hora que o câmbio se desvaloriza, aumenta a inflação, vocês estão vendo a questão do preço do petróleo, do preço do diesel, boa parte do aumento da gasolina e do diesel vem da desvalorização da moeda nacional. Então, você tem mais inflação, menos atividade econômica, menos emprego,
e a gente fica nesse ciclo vicioso de empobrecimento. Então, o fundamental é sair desse ciclo através da vacinação. Mas, enquanto a gente não sai, a gente tem que discutir um socorro imediato para as pessoas que estão sofrendo mais, né? Qual era a melhor saída? Qual seria a melhor saída para isso? Financiar esse auxílio, reduzindo outras despesas e aumentando receitas, de preferência que incidissem sobre despesas não essenciais no momento de pandemia e também que a conta fosse paga por quem sofreu menos pela pandemia. Então, vou te dar um exemplo. Todo ano, no orçamento, aprovam-se quase 20 bilhões de reais em emendas parlamentares para construir praça esportiva, muro de arrimo, asfaltamento de rua, obras municipais. Por mais importante que em tempos normais sejam essas obras, em tempos de pandemia elas não são essenciais. Então, uma medida para resolver, para ajudar a resolver a calamidade social, seria direcionar essas emendas parlamentares esse ano para pagar um auxílio aos mais pobres. Mas a classe política rejeitou, né? Nós temos uma outra fonte de recursos. Por conta do home office, por conta da diminuição da atividade de trabalho, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública gastaram menos do que foram autorizados a gastar em 2020 e vão gastar menos em 2021, porque vão continuar em home office. Então, em vez de deixar esse dinheiro, que é automaticamente transferido para os outros poderes, ficar na mão deles, que eles vão acabar encontrando um jeito de pagar mais salários para eles mesmos, diminuir a despesa desses órgãos e transferir para o pagamento do auxílio emergencial. Com várias dessas medidas, eu fiz umas contas, eu tenho no site do INSPER publicado um trabalho, você levantaria 46 bilhões de reais. Agora, Marcos, só querendo dar para completar, pagaria todo o auxílio emergencial sem aumentar o endividamento que está sendo colocado nas costas da população brasileira. Isso não está sendo feito. Então, nós vamos criar um auxílio que vai ser pago totalmente com dívida pública. O teto de gastos não atrapalha nisso, porque o desenho do teto de gastos já foi feito para, em caso de calamidade pública, despesas extraordinárias serem feitas fora do teto de gastos. Então, o teto de gastos não é o problema, embora fique aí no debate, já foi feito com essa possibilidade, mas o fato é que nós estamos numa trajetória de endividamento que está gerando um problema para a economia, não vai gerar lá na frente, já está gerando hoje. Se você olha as perspectivas de crescimento da economia brasileira, caem a cada semana, já está sendo previsto para o primeiro semestre uma nova recessão. O câmbio só se desvaloriza, a inflação só aumenta. Então, nós já estamos jogando nesse momento nas costas da população brasileira o custo de não ter capacidade política de encontrar onde cortar despesa para pagar o auxílio aos mais necessitados. Você mencionou a questão das emendas, né? Enfim, que vão para os municípios, as emendas parlamentares, e também serviço público. Outra saída, outro caminho, não seria por quem, justamente na pandemia, enriqueceu muito, que são os donos do capital, são normalmente grandes empresários, grandes, enfim, donos do mercado financeiro, os donos do dinheiro. Eles não entram nessa conta? Olha, claro que entram como pessoas físicas, né? No fim das contas, essas pessoas ganham dinheiro e entram na sua renda particular. Então, uma das minhas propostas, por exemplo, é reduzir benefícios fiscais no imposto de renda pessoa física, porque o imposto de renda pessoa física ele é pago pelos 20% mais ricos da população brasileira apenas, né? Agora, a gente tem que tirar um certo mito. Hoje, por exemplo, está sendo proposto o imposto sobre bancos para pagar a redução do diesel, da tributação sobre o diesel. Uhum. E a primeira ideia é, banco ganha muito dinheiro, vamos tributar os bancos. Acontece que esse custo não vai ficar com os bancos.
ele vai repassar isso na taxa de juros. Ao fim das contas, o indivíduo que for tomar um empréstimo lá no banco vai encontrar uma taxa de juros maior. Então, tem muita popularidade esse argumento de que vamos tributar o capital para financiar as contas. Agora, você esquece que o capital é móvel, né? Se você tributa demais o capital vai embora do Brasil, já está indo embora, até antes da tributação, porque a insegurança jurídica é tão grande, né? Quando o presidente da República intervém na principal empresa do país, muda o comando e possivelmente muda o direcionamento da política de preços dessa empresa, ninguém vai querer investir e botar dinheiro próprio nessa empresa. Vai investir em outro lugar, tá certo? Com a tributação é a mesma coisa. Fala-se muito em vamos tributar grandes fortunas. Todo país que tentou tributar grandes fortunas descobriu, em primeiro lugar, que a grande fortuna vai embora. Em segundo lugar, que é dificílimo tributar a grande fortuna. O custo administrativo é quase igual ao que você consegue arrecadar. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa tem uma mansão, né? Aí você vai tributar essa mansão dessa pessoa porque aquilo ali é um patrimônio. Só que a pessoa não tem dinheiro no bolso, não tem liquidez. Aquela mansão ali não gera dinheiro para ela. De onde ela vai tirar dinheiro para pagar o imposto sobre aquela casa de alto valor que ela tem? Então, ela vai provavelmente sonegar, né? Em todo lugar do mundo que se tentou imposto sobre grande fortuna, não funcionou, né? A gente tem que ter cuidado na hora de dar, por exemplo, benefício fiscal para determinadas empresas. Tem bilhões de reais que são canalizados para setores específicos da economia brasileira, para empresas específicas, que foram obtidos mediante lobby, mediante pressão política, e lendo os arquivos da Lava Jato, a gente vê que foram obtidos também corrupção, que existe até hoje. Você conseguiria aí, com meia dúzia de benefícios desses que não se justificam, você conseguiria 30, 40 bilhões de reais por ano, mas politicamente é bloqueado esse tipo de saída, né? Aí fica se acenando para a plateia com coisas não factíveis, como imposto de grande fortuna, imposto sobre bancos, que no fim e ao cabo ou não funcionam ou vão cair nas costas da população, da classe média, da população que toma empréstimo, das empresas que precisam de capital para funcionar. Uhum. A PEC emergencial está lá tramitando, está relacionada, tramitando no Congresso, e está relacionada a ela, ou está contido nela, o auxílio emergencial. E também está sendo condicionada a aprovação do conteúdo da PEC para que o dinheiro do auxílio seja liberado, né? Essa é a proposta que está sendo apresentada nesse momento. A PEC emergencial ela tem um dado de impopularidade, alguns pontos que são impopulares, um deles é a questão da redução de salário de jornada de servidores, o outro eles já abandonaram, que era a questão do piso da educação e da saúde, não é, para que fosse flexibilizado. Eu queria que você avaliasse enfim, essa proposta que está lá de emenda à Constituição e que seria, concretamente, a solução para sair o auxílio emergencial, mas que contém essas questões que são polêmicas. Vamos lá. Como eu te falei antes, o ideal seria você aprovar esse retorno do auxílio com medidas concretas de redução imediata de despesas ou aumento de receitas, né? Então, eu tenho uma proposta que obteria 46 bilhões em um ano, privatizando pequenas empresas, acabando com benefícios tributários, acabando com benefícios do imposto de renda à pessoa física, redirecionando emendas para pagamento de benefícios, redirecionando recursos do Legislativo e do Judiciário também para pagamento de benefícios, mas isso foi politicamente descartado, né? Então, não existem hoje na PEC medidas para redução de despesas visando pagar o auxílio. O que está colocado lá são algumas melhorias no sistema de gestão do orçamento que, no futuro, permitirão que a despesa não cresça
tão rápido quanto está crescendo hoje. Então, é muito menos do que reduzir despesa hoje. É reduzir o ritmo de crescimento da despesa no futuro, né? E, mesmo assim, isso está Não enfrentando resolve, então, dificuldades. o auxílio emergencial. Não resolve o financiamento do auxílio emergencial. O auxílio emergencial já está definido que vai ser pago com endividamento, com o detalhe de que está sendo deixado em aberto. Estão falando em 3 a 4 meses de pagamento, mas a autorização que está sendo dada lá é para pagar até o final de 2021. Então, se sair uma medida provisória do governo dizendo que são 3 ou 4 meses, ao final desses 3 ou 4 meses vai haver pressão para continuar pagando, se a gente não tiver avançado com a vacinação e com a normalização da atividade econômica, né? Além disso, redução de jornada de servidor com redução de salário já saiu há muito tempo, tá? Não está mais lá também. Não existe nenhuma medida que reduza despesa de imediato nessa PEC. São apenas coisas para o futuro. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, por um erro de redação na Constituição, a despesa com pensionistas não é considerada despesa de pessoal. E, com isso, os governos acabam gastando, os governos estaduais e municipais acabam gastando mais com o pessoal do que a lei de responsabilidade fiscal permite, porque eles usam essa brecha da Constituição para tirar os pensionistas da conta. Então, está sendo colocado lá, corrigida essa redação, aí os estados e municípios vão ter que colocar os pensionistas na conta e vão ter que, no futuro, limitar a sua despesa total de pessoal. Existem também mecanismos para, no futuro, no caso em que o Estado ou o município esteja gastando com despesa corrente mais do que 95% da sua receita corrente, que é uma situação grave, extrema de desequilíbrio, então ele poderá, facultativamente, tomar uma série de medidas que estão listadas lá na PEC, como não dar reajuste de salário, não contratar, não fazer concurso, não aumentar a despesa obrigatória, né? Mas isso é facultado, não garante nada que vá acontecer. Vamos dizer que agora, em março, essa PEC, até o final de março, seja aprovada. Vamos dizer. Quando passaria a ser efetiva essas decisões, a efetividade delas, qual seria? Algumas são várias medidas que tem lá, né? Mas os principais, que são essas que permitem medidas de contenção de despesa, só quando se concretizassem os chamados gatilhos. Por exemplo, nos estados e municípios, só quando a despesa corrente chegasse a 95% da receita corrente. Alguns estados já estão nessa situação, outros não. No caso da União, só quando a despesa chegar a 95%, quando a despesa obrigatória da União chegar a 95% da despesa total. Esse limite ficou muito alto. Isso não vai acontecer esse ano e provavelmente não vai acontecer ano que vem. Então, o acionamento dessas medidas de contenção para a União dificilmente vai acontecer nos próximos 2 anos, né? De modo que o texto da PEC está muito fraco do ponto de vista de gerar, nos próximos anos, alguma economia fiscal que equilibre o aumento brutal de endividamento que vai acontecer. E, repito, endividamento não é de graça. O governo não fabrica dinheiro para distribuir para as pessoas. É a própria população que acaba pagando essa dívida, né? Ou pagando essa dívida sob a forma de mais imposto, ou pagando sob a forma de mais inflação, ou pagando sob a forma de menor crescimento econômico e menor geração de emprego. Agora, Marcos, você está falando da população e nós estamos falando do auxílio emergencial. E seria bom a gente quantificar. A gente tem 13, os últimos dados do trimestre passado indicam que nós temos quase 14 milhões, quase 14 milhões de desempregados no país. O auxílio emergencial a R$ 250 por mês seria suficiente para responder essa população, a sobrevivência dela e fazer a economia respirar, a economia como um todo, quer dizer, além da condição individual dessas pessoas que estão numa situação dramática, que impacto isso teria na economia?
Vamos lá. Em primeiro lugar, boa parte desses 14 milhões de desempregados estão desempregados no setor formal. Eles têm carteira assinada e eles têm direito a seguro-desemprego. Então, eles não estão totalmente desassistidos. Qual é a finalidade do auxílio emergencial? O auxílio emergencial é uma espécie de seguro para atender aquelas pessoas que estão no mercado informal, que não têm direito a seguro-desemprego, que não têm direito a outros benefícios e perdem renda abruptamente. Então, esse conjunto de pessoas é muito menor. E dada a situação de dificuldade do governo como um todo, da incapacidade do governo de atender a todas as pessoas, porque o endividamento já está muito alto, e o endividamento já está alto porque se gastou demais no primeiro auxílio, atendeu muito mais gente do que os necessitados, e com um valor muito mais alto do que o necessário para repor renda, então você queimou cartuchos em 2020. De modo que, em 2021, a prioridade de atendimento tem que ser daquelas pessoas que estão entrando na pobreza, né? Aí você vai para um universo bem menor, aí em torno de 5 milhões de pessoas, tá? Só que o auxílio emergencial não vai conseguir ficar focado só nessas 5 milhões de pessoas. Se você conseguisse focar em 5, 6 milhões de pessoas, você poderia dar um valor mais alto. Acontece que não há mecanismos administrativos para filtrar quem são realmente os mais necessitados. Nós vamos acabar pagando, como pagamos no primeiro caso, para 40 milhões, 45 milhões de pessoas. E aí não tem outro jeito senão diminuir o valor, porque senão a despesa total fica cada vez mais difícil de pagar e de ser coberto, mesmo com endividamento. A trajetória da dívida pública vai explodir e aí a economia entra num quadro que a gente chama de estagflação. Ela fica estagnada, ela não cresce e a inflação sobe, né? Seria o pior dos mundos, porque você não sai, você fica patinando na pobreza e querendo resolver a pobreza, botando mais dinheiro público, e mais dinheiro público acaba gerando mais pobreza, você fica nesse ciclo negativo. Com relação a estimular a economia, auxílio emergencial não é para estimular a economia, porque é um método muito caro de estimular a economia. Veja o que aconteceu ano passado. O pagamento de um auxílio de R$ 600, que foi um valor muito alto para o padrão de renda brasileiro, para uma quantidade de pessoas muito maior do que os necessitados, efetivamente gerou uma bolha de consumo, consumo de cimento, consumo de bens duráveis. Mas essa bolha acabou assim que cessou o pagamento do auxílio. Deixou uma dívida elevadíssima e agora as empresas já estão de novo sem demanda de seus produtos. Então, não há como sustentar a economia através desse mecanismo, é caríssimo. O que fazer para, enfim, para a economia reagir, não é? De forma a melhorar a situação do país, né? Há alguma coisa que o governo possa fazer efetivamente do seu ponto de vista, não é? Porque você tem há quem pense que tem uma visão desenvolvimentista, que acha que o governo precisa criar incentivos para fazer a economia se recuperar. Do seu ponto de vista, o que é necessário fazer, então, para a gente sair dessa situação, para além de vacinar todo mundo, não é? Tem alguma coisa que é possível fazer agora? Não, primeiro, tem 3 coisas: vacinar, vacinar e vacinar, tá? Se não vacinar, você não sai dessa situação. E vacinar é muito mais barato do que ficar sustentando todo mundo através de auxílio, tá? Em segundo lugar, a chamada visão desenvolvimentista, em que o governo deve estimular a economia, foi o que nos jogou numa recessão em 2014, que comeu 10%, tornou o Brasil 10% mais pobre. 2014, 2015, 2016, metade de 2016, nós tivemos uma queda de produto brutal, justamente por conta dessa estratégia de que o governo tem que entrar para estimular a economia. Sem ter uma crise internacional, sem ter uma pandemia nem nada, de 2013 a 2015, a dívida pública subiu 20 pontos percentuais do PIB. Isso espantou investidores, desvalorizou o câmbio, disparou a inflação, derrubou a rentabilidade das empresas,
desestimulou as empresas a investir e contratar e nos jogou no buraco que nós estávamos. Nós não tínhamos ainda saído desse buraco quando veio a pandemia, né? A consciência acha que distribuir dinheiro num ambiente de pandemia descontrolada vai fazer a economia crescer. Vai, no mínimo, minorar a situação que está bastante grave. Agora, de afastamento social, com medidas de vacinação, com coordenação das atividades, das ações sanitárias, para, com a normalização da economia, retomar uma agenda que aumente o potencial de crescimento do Brasil. Hoje, o Brasil, se não houvesse pandemia, estivéssemos nós fora da pandemia, mesmo assim, o potencial de crescimento do Brasil anual não passa de 2% ao ano, porque a produtividade da economia é baixa, o investimento é baixo, o grau de instrução da população é baixo, nós temos a nossa economia é fechada, 2% é muito pouco, tá? Para a gente recuperar e para a gente transformar o Brasil num país de renda alta. Então, no curto prazo, a gente retomar uma agenda de reformas que tinha sido começada lá em 2016, de abrir a economia, de reduzir a burocratização, de melhorar o ambiente de negócio, de privatizar empresas ineficientes, de reduzir a captura política de empresas estatais. Então, tem uma agenda ampla que precisa ser feita, que não vai ser feita em menos de uma década e que tem uma forte restrição política, né? Se nós ficarmos patinando nessa ideia de botar dinheiro para fazer a economia crescer, nós não vamos sair do buraco, nós vamos só cavar mais ainda o buraco. Marcos, só para a gente terminar a nossa conversa, eu não podia deixar de mencionar o episódio da Petrobras, né, que deu o que falar, as ações da companhia desabaram com a decisão que você mencionou há pouco do presidente de anunciar um novo nome, um general, Nunes Silva, para substituir o Castelo Branco, que vinha comandando a Petrobras desde o início do governo Bolsonaro. Que desdobramentos isso pode ter para a economia? São duas perguntas que eu queria que você fosse procurar ser sucinto, porque nós agora temos pouco tempo. Os desdobramentos para essa economia que tem sérios problemas, né, que pode agravar, e o ministro Paulo Guedes, a sobrevivência do ministro Paulo Guedes e sua política econômica até 2022. Qual que é a sua impressão sobre essa possibilidade de sobrevivência? Eu vou te dar um dado que eu peguei agora de manhã. Desde o dia que o presidente anunciou a intervenção na Petrobras, o fluxo de investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores, que era levemente positivo, se tornou fortemente negativo. Quem é investidor estrangeiro viu essa decisão do governo e falou: esse não é um país confiável, vou tirar meu dinheiro daqui. Tá? O que acontece com uma empresa como a Petrobras? A Petrobras, para extrair petróleo, lá de quilômetros de profundidade abaixo de uma camada de sal, ela precisa de muito investimento em tecnologia, muito investimento em pesquisa, muito investimento em maquinário. Isso requer dinheiro e capital, que o governo não tem. Requer associação com empresas estrangeiras, né? Foi só quando houve uma abertura da Petrobras nos anos 90 que ela ganhou capacidade e musculatura e se capacitou para, por exemplo, descobrir o pré-sal. Se nós tivermos um modelo de empresa estatizada, o caminho vai ser fechar o capital, não ter conexão com outras empresas, não ter dinheiro para fazer pesquisa, exploração e comprar equipamentos, e a empresa vai minguar, né? É essa a consequência sobre a empresa, e a consequência sobre o Brasil é um ambiente, criar um ambiente de insegurança capital forte. Nós temos hoje, no mundo, uma situação formidável para o Brasil. O
preço dos nossos produtos de exportação estão crescendo barbaramente, o preço das commodities. Tem uma abundância de capital no exterior por conta das políticas expansivas dos outros governos, uma abundância de capital procurando onde investir. Se o Brasil fosse um porto seguro para investimento, tivesse um norte de política econômica, não tivesse tanto conflito político, insegurança política, nós hoje estaríamos nos recuperando. Vários países emergentes, exportadores de commodities, que também estão passando por pandemia, estão com um desempenho muito melhor que o nosso. Então, nós estamos fabricando a nossa pobreza. Né? Com relação à permanência ou não do ministro na economia, eu não sei opinar, é uma questão interna de governo, eu não tenho informação suficiente para opinar. O que eu posso dizer é que a agenda de reformas e uma agenda de ajuste do governo, uma agenda de responsabilidade fiscal, está ficando cada vez mais fraca. Para concluir, eu acho que se a gente aprovar uma PEC emergencial com mais despesa, com descontrole de despesa, e sem um mínimo de condições de lá na frente ter algum mecanismo de ajuste fiscal gradual, que é o mínimo que está se tentando agora, vai ficar claro o fracasso da classe política brasileira, Congresso, Presidência da República, 3 níveis de governo, o fracasso da classe política brasileira em ter um país capaz de pagar sua dívida pública. E isso decreta 1 ou 2 décadas de estagnação econômica e inflação. Marcos, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia, nessa boa conversa que nós tivemos. Eu que agradeço. Um abraço e tudo de bom para nós. Espero que melhoremos daqui para frente. Todos nós. Eu conversei com o doutor em economia Marcos Mendes, ele é pesquisador associado do INSPER. Até a próxima.